Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aí a esse canal, né? Já quero até te pedir aí para que você possa compartilhar, se inscreva aí no canal e vamos tentar fazer com que outras e outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Sou o professor Ivan Moraes, professor de filosofia, teologia, sou pregador do evangelho também e o objetivo é a gente tentar cada vez mais trazer conteúdo baseado realmente em algo muito mais sólido. Muito bem, esse questionamento, né? O leigo, o fiel, o católico, ele pode fazer denúncias, ele pode realmente levar a essa dimensão os erros que ele percebe dentro de um ministro ali, um sacerdote, um padre, um bispo. Até que ponto isso aí realmente é possível? Bom, então o que a gente encontra hoje, né? Vamos direto ao assunto, vamos tentar fazer o vídeo aí realmente cada vez mais ser objetivo. Bom, o católico pode fazer essa denúncia de um padre, de um bispo? A resposta é sim, ele pode. Mas alguns detalhes precisam ser colocados e vamos tentar entender como isso pode ser feito. Mas eu queria fundamentar, porque o que acontece? Nós temos muitas vezes a ala, né, dentro da igreja de pessoas que costumam dizer não pode falar mal do sacerdote, não pode falar mal do bispo, porque a gente tem que rezar por eles. Sim, a gente tem que orar por eles, sim, com certeza. Mas olha o que diz o catecismo no parágrafo 1550. Essa presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. Então veja, o fato da consagração, da ordem, de tudo isso que o ministro vive, a igreja está dizendo que ele não está imune de todas as fraquezas humanas. Isso precisa ficar claro. Por quê? Porque são sacerdotes, são homens escolhidos, merecem todo o respeito, a nossa oração, mas são seres humanos como nós e a gente precisa entender que a própria igreja está nos dizendo, nos alertando para isso. Só que uma coisa interessante é que no mesmo parágrafo ele diz assim: a força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os atos do ministro, enquanto nos sacramentos essa garantia é assegurada. Então às vezes a pessoa deixa de ir para a igreja porque eu não vou lá não porque aquele padre faz coisas erradas. Veja, o sacramento, a graça, o fruto, ele é assegurado pelo Espírito, porque nesse momento a graça de Deus assegura, né? Aqui está dizendo que é assegurado o fruto desse sacramento. Então, quanto a isso, tire isso realmente da sua cabeça. Bom, então, esclarecido essa questão, essa dimensão, aí nós poderíamos ir para uma fundamentação, então, em relação à própria denúncia, né? Vamos pegar o Código de Direito Canônico. Aqui no Catecismo também vai citar essa parte do Código de Direito Canônico. No cânone 212, a partir do cânone 212, ali no item 3, vai falar um pouquinho sobre essa questão da denúncia e se realmente o católico pode ou não pode fazer essa denúncia. Vai dizer assim: de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. Aí aqui no Catecismo está no parágrafo 907, que é o cânone do direito canônico 212. Mas olha que interessante, né? Então nós já vimos um lado das pessoas que acham que não podem fazer, que a gente só tem que rezar, que também é equivocado dessa parte, mas agora a gente vai ver equívocos do outro lado também. Por quê? Porque hoje se proliferou também essa ideia de fazer as críticas nas redes sociais e muita gente, né, postando e colocando e fazendo as suas críticas em relação à CNBB, em relação aos bispos, aos padres, e virou aí uma febre essa temática. Mas infelizmente, às vezes, falta alguns critérios para esse tipo de manifestação. Primeiro que o Código de Direito Canônico está dizendo assim, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio que goza tem o direito e às vezes até o dever de manifestar. Veja, competência.
Muitas vezes nós queremos fazer a denúncia, nós queremos fazer as críticas, mas nós não sabemos e aí vamos fundamentados pelo senso comum. Então vou dar um exemplo. Então a pessoa foi lá na missa e ele acompanha aquele sacerdote e o padre está cometendo abusos litúrgicos. Beleza. Para você fazer essa denúncia, qual o primeiro passo? Primeiro, você tem que sair do senso comum, investigar, estudar, trazer a fundamentação se realmente o que o padre está fazendo é um abuso litúrgico. Você está realmente respaldado dentro daquilo que realmente a igreja nos ensina, do que realmente deve acontecer na liturgia? Então esse é o primeiro passo. A gente não tem que ir com achismos, a gente não tem que ir com aquilo que os outros falaram. Talvez escutou alguém falar isso na missa é errado. Você procurou investigar para saber se realmente isso procede e vai transmitindo. Esse que eu vejo que é o grande problema. Eu sempre comento com as pessoas assim, ela compartilha um vídeo, a pessoa está fazendo as denúncias e está fazendo todas as críticas, aí eu chego para essa pessoa e falo assim, você teria coragem de fazer essa denúncia? Você teria coragem de gravar um vídeo e falar as mesmas coisas? Muitas pessoas não têm. Aí eu pergunto para elas, mas por que você não tem? Se você está tão convicta de que isso é certo, por que você não coloca a sua imagem e faz a denúncia também? E aí a gente começa a ver que às vezes a pessoa não faz, é até porque falta o conhecimento, mas às vezes é porque ela nem concorda com a manifestação que foi feita. Mas ela acha bom que alguém fez, então eu acho que tem alguma coisa deslocada aí. Então a gente precisa buscar essa competência para a gente, se for fazer realmente uma denúncia, ela precisa ser bem fundamentada, baseada realmente naquilo que a própria igreja nos ensina. Então o sacerdote cometeu um equívoco, você pega toda a fundamentação, procure o sacerdote, procure o padre, fale, padre, olha, está acontecendo isso, eu queria trazer para o senhor que isso aqui é um equívoco e tal. Pronto, você fez a sua parte inicial. Mas e se essa parte ele não te deu ouvido, talvez nem te atendeu ou não mudou? Beleza, aí você tem um segundo passo que você pode dar, né? Você vai procurar o bispo local e fazer a denúncia, tá certo? Você vai fazer a denúncia ao bispo local. Por quê? Porque aqui está dizendo, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. Agora veja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também a outros fiéis. Então, a igreja está muito clara. Nós podemos, e está dizendo aqui que às vezes até o dever de manifestar. Então, nós não vamos ver as coisas acontecerem talvez que não estejam de acordo com o ensinamento da igreja e ficar calado. Mas faltar com respeito perde a credibilidade. Infelizmente, muito material que é produzido palavras de baixo calão, sabe? Material que às vezes você olha e você fala assim, meu Deus, será que o que está por trás dessa denúncia? Qual é o objetivo em fazer aquela denúncia? E eu vejo que esse é um ponto crucial para a gente poder filtrar e saber se tem qualidade e se tem coerência. Por quê? Porque aqui está dizendo, é preciso manter a integridade dos costumes e a reverência para com os pastores, levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer a sua opinião também a outros fiéis. Você pode dar a sua opinião a outros fiéis, você pode estar fazendo a divulgação. Mas antes de você compartilhar isso, antes de você passar para frente, talvez, essa denúncia que a pessoa está fazendo, procure saber quais são os interesses dela. O que está por trás dessa denúncia? Será que realmente está uma reta intenção de trazer uma informação para o bem da igreja? Porque aqui está dizendo o bem da igreja. Porque, veja, eu acredito muito nisso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, às vezes, a pessoa faz todo o alarde e eu não estou dizendo que a gente tem que se calar, mas quais são os meios? Mas e se não for com um padre, for com um bispo? Então, você vai ter a esfera. É com o padre, você vai procurar o bispo. É com o bispo que você tem que fazer a denúncia? Sim, nós temos a nunciatura apostólica no Brasil, né? Você vai fazer ali como se fosse o consulado do Vaticano aqui no Brasil. Você pode estar redigindo a carta, você pode estar fazendo a denúncia, a nunciatura também em relação ao bispo.
Agora, seja específico, né? Porque às vezes a generalização ela é terrível. Então as pessoas falam assim, a CNBB, os bispos do Brasil, a CNBB, peraí, quem são? Quais são os nomes? Eu discordo de vários pontos que às vezes acaba acontecendo dentro da própria CNBB, mas veja, quem são as pessoas responsáveis para que a gente possa fazer essa denúncia? Para fazer os questionamentos. Eu não posso chegar e dizer, olha, a CNBB é o antro do comunismo. Sabe por quê? Porque ali existem pessoas que comungam de ideias diferentes. Eu conheço bispos dentro da CNBB que eu me deleito ao ouvi-los e eu sei da retidão e o quanto que eles têm zelo pelas coisas de Deus. Então, se existem bispos que estão instrumentalizando, se existem bispos que estão com ideologias que são contrárias àquilo que o magistério da igreja, aquilo que a igreja nos ensina, opa, quem são eles? Existem os caminhos para se fazer essas denúncias. Existe o caminho aí do núncio, você pode estar fazendo isso, não é pecado fazer isso, mas aonde está o erro? E aí eu volto a frisar, investigue para saber o que está por trás dessas denúncias. O que realmente essa pessoa quer com essa denúncia? Até porque, veja, o que diz aqui o próprio catecismo da igreja quando vai falar dos fiéis leigos? Vai dizer aqui no parágrafo 900, uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Eles têm a obrigação e gozam do direito individualmente ou agrupados em associações de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Essa obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. O que essas pessoas que se colocaram como os paladinos da defesa da igreja, da denúncia, que usam e abusam às vezes dos meios de comunicação, que às vezes só ficam nisso? O que eles já fizeram para a igreja além das denúncias que eles estão fazendo? O que eles têm feito em prol do outro, do Evangelho? Será que é apenas trazer e por trás às vezes de um material como esse apenas a sua autopromoção? Então é preciso a gente compreender que é preciso sim a gente fazer as denúncias, mas existe um papel, um dever e uma obrigação de todo laicato que é justamente transmitir a mensagem divina, está dizendo aqui o Evangelho da salvação. Então eu não posso ficar apenas na denúncia, eu preciso dar passos para que realmente a igreja realmente possa cada dia mais dar passos e passos com sabedoria. Eu preciso colocar a mão na massa e ajudar. E não existe uma dimensão só. A igreja nos ensina isso. O fiel leigo ele vai viver, sim, até pelo munus profético da exortação, mas também do anúncio. É preciso a gente comungar das duas realidades. Aí sim, a denúncia ela vai fazer sentido. Por quê? Porque vai ser uma denúncia pensando realmente no bem da igreja e não na promoção pessoal de ninguém. Então preste atenção, existem pessoas às vezes que viram que é um meio de ganhar dinheiro. É assim que conseguiram às vezes ganhar dinheiro e sobreviver, com apenas a denúncia. É preciso a gente evoluir, é preciso a gente pensar, é preciso a gente sair às vezes da polarização e de uma forma profunda, sucinta, dar passos para que realmente a gente possa contribuir para o bem de tudo que está acontecendo na igreja. Então, fique atento a isso, pense um pouquinho, analise. Existem os meios para você fazer as denúncias, mas em hipótese alguma, não tente gerar, ferir a comunhão. Eu queria terminar o vídeo para não me alongar muito, citando até o próprio Código de Direito Canônico, que vai dizer o seguinte: cumpram com grande diligência os deveres que têm para com a igreja, quer universal, quer particular, a que pertencem, segundo as prescrições do direito. Não se esqueçam que existe uma igreja particular e essa igreja particular precisa também ser respeitada. Vai dizer ainda o próprio Código de Direito Canônico que nós temos que todos os fiéis, segundo a sua condição, devem esforçar-se por levar uma vida santa e promover o incremento da igreja e sua contínua santificação. Todos os fiéis
tem o dever e o direito de trabalhar para que a mensagem divina de salvação chegue cada vez mais a todos os homens de todos os tempos e do mundo inteiro. Muito bem, então analise mesmo todo o conteúdo que você está assistindo, seja crítico, procure realmente uma fundamentação para que a gente possa dar passos firmes. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar com esse trabalho de evangelização e de formação. Deus abençoe você, a sua